Vou retomar e vou falar sobre o marco legal dos games e o Lula Play. E o que vocês fizeram lá. E o que é vocês com uma fotinho... com essa roupa ainda. Com essa roupa. Como aquilo aconteceu e o que significa para o mercado. Explica, até para mim, que sou ignorante sobre o que foi feito ali, dentro daquele... O que tem dentro daquele livrinho lá? Então, vamos lá, vamos começar. Em 2022, eu recebi um convite dessa amiga que eu fui apresentada por outras amigas, né? Numa festa, fui apresentada para ela. E aí, ela trabalha no Instituto Lula, hoje ela é presidenta do Instituto Lula. E ela me chamou para uma reunião lá. Eu falei, vou, né? Amiga de amigas minhas, eu tô recém conhecendo, mas vou, beleza. Cheguei lá, encontrei o Zambarda. E ela assim, o que você tá fazendo aqui? Fui convidada para uma reunião. Eu falei, então tá bom. Então eu também fui. O que será que tem pra gente aqui, né? E a gente assim, né? Olhando as coisas, né? E aí eles falaram, então, a gente quer entender o setor de games. E a gente queria saber pra vocês o que precisa fazer, porque a gente entende que o setor de games é estratégico pro desenvolvimento do país. Caramba. E a gente queria isso pra colocar na campanha do Lula, né? Em 2022. E aí a gente falou assim, mas a gente não consegue responder tudo. Ele é um jornalista, empresária, mas pequena empresa e também professora, tem muitas vertentes, né? Tem galera de esportes, galera de direito, de psicologia, empresas maiores. Eu falei assim, não, game devs independentes, né? Pessoas diversas que também compõem a indústria. Eu falei, a gente não tem como resolver isso. Aí eles deixaram a gente montar uma equipe, juntamos 30 pessoas, perguntamos para essas pessoas o que eles viam de necessidades na indústria, dividimos em 5 grandes itens, que são, deixa eu ver se eu lembro, educação, soberania digital, empregabilidade de renda, diversidade e inclusão e indústria. Eram essas 5 áreas. E a gente fez um documento que se chamou de Cartilha Lula Play. Uhum. E aí a gente ia entregar simbolicamente isso num evento no início da campanha do Lula em agosto. E quando a gente foi entregar, acabou o Instituto acabou tirando foto, né? E foi pra rede social do Lula, aquele negócio viralizou pro bem e pro mal, né? Porque a gente foi parar em página do MBL, a gente foi parar em tudo que é coisa que vocês imaginam, né? No Flow Podcast. E, enfim, aquele negócio viralizou pra caramba. Mas assim, entendam que não teve uma alteração de uma vírgula. Que a gente entregou, eles receberam e virou parte do plano de governo. Eles publicaram como parte do plano de governo. E aí a gente ficou tipo, nossa, né? Ok, passou a campanha, o país estava bem dividido, muita gente não quis se expor, colocar o nome na cartilha por questões de perseguição mesmo, né? Enfim, ou de contratos que tinham também, enfim. Mas muita gente da área colaborou, eram essas 30 pessoas. A gente fez um grupo de WhatsApp que a gente mantém até hoje e que no ano seguinte a gente se autodenominou Rede Progressista de Games, a RPG, né? E hoje a gente está fazendo essa ponte com o governo federal, né? E aí a gente vem discutindo, conversando com o Sebrae, com o MDIC, que é o ministério lá do vice-presidente, do Alckmin, né? De Indústria e Comércio. A gente conversa com o Ministério da Cultura, a gente conversa... ministérios e setores pra caramba, assim. E aí a gente foi conversando com esses agentes. Hoje a gente está bem próximo também do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né? A gente antes estava falando com o Silvio Almeida, agora a gente já está com a mesma equipe, mas está assessorando a Macaé, né? A nova ministra. E nós estamos trabalhando com questões que são relacionadas, ajudando o governo com questões relacionadas a games. Então tudo é acaba sendo um trabalho voluntário. Isso não tem nenhum outro objetivo que não seja que o governo nos ouça para fazer o que a gente que está na área, sim, que a gente precisa mesmo. Porque é melhor que a gente se envolva com políticas públicas e que nós, enquanto parte, né, do grupos de cidadãos ali, que a gente faça essas políticas públicas do que vir um político atravessando. E aí a gente tem a história do Marco Legal dos Games. Por quê? Marco Legal dos Games, se a gente for olhar os itens, eu acho que 3 itens não estão contemplados na cartilha Lula Play. O restante do Marco Legal dos Games, em essência,
tudo estava lá no marco, na cartilha Lula Play também. E aí teve essa questão das bets com as crianças, vício, foi um dos pontos importantes, inclusive que é pauta de alguns ministérios, né, questões de... Quais pontos exatamente das bets? Por exemplo, as bets, elas atravessaram quando elas criaram uma associação de fantasy sports. E aí eles entraram no marco legal dos games, dizendo que eles eram de indústria de games. E aí toda a indústria de games falou, vocês não são, não. Porque a gente não trabalha com jogos de azar, jogos de aposta. Perfeito. Não é isso, a gente não trabalha, vocês são uma outra área. Até porque tem a questão de regulação de cassinos aqui no Brasil, né? A proibição disso tudo. E aí a gente fica muito com essa pecha, né? Do tipo, é jogo. É jogo, né? O jogo do tigrinho, né? É jogo. É jogo, né? Entende? Então, e não é produto da nossa indústria. Então, a gente não queria essa associação. E eu acho que isso foi um grande trunfo quando justamente a gente colocou a pauta sobre as crianças e adolescentes e o vício nos jogos, né? Nesses jogos de aposta, de azar e o endividamento das famílias. Sim. Que é um problema que hoje está sendo conversado, só para vocês saberem os bastidores. O Ministério dos Direitos Humanos está conversando bastante com a gente, tem um grupo grande de pessoas conversando sobre isso, com o Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, porque é uma questão de saúde pública, né? E aí isso vai envolvendo outros ministérios também satélite, por exemplo, o Ministério da Fazenda. A gente está vendo gente que está deixando de comprar comida para jogar. Então, e isso não faz parte da indústria brasileira de games, em essência não. Sim. Então, são as bets que merecem uma outra regulamentação e tudo mais, e isso eu acho que foi a grande conquista. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois, comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiseres teu canal, Rossad, clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,